Mas hoje eu gostaria de tratar com vocês especificamente o capítulo 6 de Efésios, e a gente vai falar de todo o livro de maneira geral, mas a síntese dele do versículo 10 até o versículo 18 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. O Lucas falou que eu tenho 2 horas para falar, amém? Então a gente pode ir bem devagarinho. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, aqui mais ou menos o apóstolo já está resumindo, ou seja, ele está dizendo, tendo em vista tudo o que eu disse até aqui, sede fortalecidos ou fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Revestivos, ou seja, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, por essa razão, tendo em vista isso, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isto, vigiando com toda perseverança e súplica em todos os santos. Até aqui. Oremos. Deus, nós louvamos o Senhor por essa noite maravilhosa, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Jesus, como nós precisamos da Tua voz. A gente tinha tantos lugares para ir nessa noite, e a gente escolheu estar aqui na Resgate nessa noite, porque a gente crê que o Teu Espírito possa falar dentro, na nossa alma, Senhor, mais do que o nosso intelecto, mais que os nossos ouvidos, o Teu Espírito fale a nossa alma nessa noite. Nós temos sede de Ti, Senhor, nós temos sede do Deus vivo, e que o Senhor se manifeste de maneira gloriosa, como tem feito durante todo esse culto, e também através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Efésios, ela provavelmente já devem ter comentado aqui, uma das cartas que Paulo escrevia, dentre muitas, numa fase em que ele se encontrava preso. Então quem escreve essa carta, escreve de dentro de uma prisão, que está até hoje lá em Roma, chamada Marmentina. Os seus auxiliadores do ministério tinham a tarefa de levar essas cartas por várias regiões do mundo, na qual nós conhecemos Coríntios, da cidade de Corinto, Efésios, da cidade de Éfeso, Colossenses, da cidade de Colosso, Tessalonicenses, da cidade de Tessalônica, etc. Efésios fica onde hoje é a Turquia. Era uma cidade muito importante para o Império Romano.
Provavelmente essa carta não foi escrita especificamente para a igreja que estava na cidade de Éfeso. Provavelmente essa carta circulou pelas igrejas daquela região. E ela é, das cartas de Paulo, talvez a carta que tem o menor conteúdo teológico. A gente não precisa de um dicionário teológico e bíblico para entender as coisas que Paulo está escrevendo aos Efésios, porque ele está escrevendo de coisas simples, instruções para a vida. Ele está falando da vida familiar, ele está falando da relação de pais e filhos, ele está falando da nossa relação com o mundo, com as coisas, com o corpo, com o estrangeiro, com aquele que nos persegue. Ele faz uma série de 6 grandes exortações, e essa aqui é uma das últimas, que a gente conhece, a epígrafe, o título, dessa passagem, não sei aí na sua Bíblia, na minha aqui, é Armaduras de Deus. É óbvio que o apóstolo Paulo está usando de uma metáfora, ou de uma linguagem pedagógica, para tentar falar de uma verdade espiritual, tendo em vista coisas que as pessoas estavam vendo no seu dia a dia. Os cidadãos de Éfeso viam o dia inteiro as ordens romanas, os soldados romanos passando na cidade. Sejam aqueles que guardavam a cidade, sejam aqueles que passavam, tendo em vista que era o caminho para o Oriente, justamente passar pela Turquia. Quem aí é bom de geografia sabe que a Itália está aqui, Passa a Grécia, Macedônia, Turquia, e depois vem aqui Israel, Líbano, Síria. Ela é um caminho de passagem para os batalhões, os exércitos romanos. Então, o apóstolo quer falar aqui de uma verdade espiritual, usando uma metáfora de algo que as pessoas viam no seu dia a dia. É claro que para nós, essa linguagem já está de certa forma obsoleta. A linguagem do capacete, da espada, do escudo, do peitoral, da roupa de um soldado está obsoleta. Mas aquilo que a palavra de Deus quer dizer, utilizando essa metáfora, é eterna. Essas coisas permanecem. Ele está aqui dizendo, olha, e essa talvez seja uma frase síntese do livro de Efésios. Não é possível que vocês tenham visto o que vocês tenham visto em Deus. Não é possível que vocês tenham ouvido tudo que Deus tem falado a vocês. Não é possível que Deus tenha celebrado sinais tão extraordinários na sua vida e vocês continuam tendo uma vida ainda tão medíocre, tão pobre. Em síntese, essa é a mensagem da carta aos Efésios. É como, galera, nós encontrássemos nessa noite, debaixo de uma marquise no centro de Joinville, o Elon Musk, embrulhado em papelão e dormindo na praça. Isso é a síntese de Efésios. Sabe, os crentes se sentiam um dinossauro dentro da igreja, um tiranossauro rex, mas voltavam para casa se sentiam um frango. Era um pitbull no culto do esconderijo e um pincher na escola. E o apóstolo dizia, olha, não é possível que tudo o que Deus conquistou na cruz, tudo que Jesus trouxe de espólio do inferno quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, está disponível, essas riquezas maravilhosas em Deus a toda a igreja. Não é possível que vocês continuem vivendo vidas tão medíocres. Essa é a síntese de Efésios. E aí então, a gente passa a entender o que ele começa quando ele diz, quanto ao mais, irmãos, depois de ter feito uma série de exortações da forma como os efésios viviam, ele vai dizer assim, sede fortalecidos no Senhor. A sua força, aquilo que te move,
aquilo que faz você projetar o que você vai ser, aonde você vai viver, qual profissão você vai seguir, aquilo que te dá energia, coragem, aquilo que te faz levantar pela manhã, essa força de vida que há em você precisa ser o Senhor. Você precisa acordar e dizer: obrigado, Deus, porque os meus olhos se abriram. Obrigado porque ao colocar os meus pés hoje no chão, nessa manhã, Senhor, todo o meu corpo pôde estar de pé. Obrigado, Senhor, porque Tu me deu mais uma oportunidade de vida. Obrigado, Senhor, essa força, esse poder de existir, de querer viver, de estar disposto a enfrentar as guerras. Usando já aqui a metáfora do Paulo. Que você acordar na segunda-feira e saber que todos nós vamos enfrentar, cada um da sua maneira, batalhas. Uns vão enfrentar batalhas para trabalhar e conseguir trazer o salário para o pão do final da tarde. Outros vão correr para o hospital visitar um familiar que está enfermo. Outros estão lutando contra pecados interiores. Outros estão vendo seus pais se divorciarem. Outros estão flertando com o suicídio. Outros estão viciados em uma sorte enorme de pecados de estimação. Todos nós temos as nossas batalhas. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: qual é a fonte? O que te energiza, o que te potencializa, o que faz você encarar essa verdade? Porque a palavra do Senhor está dizendo: ó, nós estamos numa grande guerra. Batalhas invisíveis, na mente, no coração. Batalhas visíveis, como a guerra na Ucrânia. Batalhas sociais, em que estamos nos tribunais, entre a aprovação ou não do aborto, entre a aprovação ou não de leis que violam princípios divinos. Nós estamos em batalhas, batalhas jurídicas, batalhas contra a fome, batalhas contra a desigualdade social, batalhas. Nós estamos aí vendo essas batalhas, nós estamos vendo os corpos de pessoas que foram vitimadas da depressão, do suicídio. Fui hoje tomar um café na casa do meu sogro, o vizinho de 30 e poucos anos, no dia do aniversário da filha, tirou a vida. Hoje, agora. Batalhas. Batalhas nas quais somos atacados por Satanás. Falta de esperança, vícios. Quando C.S. Lewis e o Tolkien escreveram O Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia, como eles representaram a vida? Uma grande batalha. Não foi? Isso chama teodiceia, é como Deus vê o mundo. E Deus vê o mundo como uma grande batalha. E aí a gente pode, segundo C.S. Lewis, ocorrer em dois grandes erros. O primeiro deles é a gente ignorar o fato de que existem batalhas e existem batalhas na dimensão espiritual. A gente viver como se tudo fosse mecânica, tudo fosse economia, tudo fosse grana, tudo fosse física. E a gente ignora que, além das coisas que a gente vê, existem principados, existem potestades, existem demônios, existem ordens malignas, existem pessoas que pactuaram com o mal e com o diabo e que elas estão agora, nesse momento, operando sobre nós. E você ignora isso. C.S. Lewis, no seu livro Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, vai falar que esses são os dois grandes erros. Ou eu ignoro tudo e vivo a vida como com esses poderes espirituais não existissem. E o outro erro é você achar que tudo é demônio. E tem gente aí que está procurando,
tudo é o diabo, tropeçou, é o diabo, né? O cara não dá bola para a namorada vai embora, daí ele fala que é o diabo, daí o diabo fala assim, poxa, mas tudo eu também. Nem tudo é o diabo. E ele falou, vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A palavra poder aqui talvez seria melhor traduzida como domínio. Olha, vocês precisam ser fortalecidos em Jesus. E vocês precisam viver nos domínios de Jesus. Porque essa é a sua armadura. Todo o resto da passagem, irmãos, são expressões da retórica de Paulo para traduzir isso, essa simples verdade, de que ou você está aos pés do Senhor, e aí você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Pô, essa fechou agora, né? Ou você está ferrado, ou você está de peito aberto no meio de um tiroteio em que a gente não sabe de onde a bala vem. Sede fortalecidos no Senhor, porque se o Senhor é a sua força, e você vive sobre os seus domínios, se as coisas do Senhor também te interessam, se elas também apaixonam o seu coração, então você está guardado. E aí quando o apóstolo Paulo começa no versículo 11, diz assim, revestivos, ou seja, vistam essa roupa, se cubram dessa verdade que é Jesus. Mas por que, pessoal, que ele está falando aqui que vistam-se ou revestivos? É porque grande parte da igreja entende o Evangelho, mas não vive o Evangelho. Você sabe orar aqui na frente, você sabe as canções de crente, você sabe o evangeliquez, a gente sabe aprender a ser crente. Você entendeu já, muitos de vocês são filhos de pais cristãos, vieram de lares cristãos. Então a gente aprende a ser crente, mas a gente não experimenta a verdade daquilo que significa se relacionar com Jesus de maneira pessoal e verdadeira. E o que o apóstolo está dizendo aqui é que você precisa experimentar isso. Talvez se a gente usasse os termos de Gênesis, nós somos e estamos como Adão e Eva, nus diante de Deus. Então Deus vai lá e sacrifica um animal, e com as suas vestes ele faz o quê? Ele cobre a nossa nudez. Ele cobre a nossa nudez. E o Senhor faz isso, Ele diz, vocês precisam viver de maneira tal, que tudo isso que vocês têm orado, tudo isso que vocês têm cantado, tudo isso que vocês têm ouvido, sábado após sábado, que isso reverbere dentro de vocês. Que isso encontre eco na alma de vocês. Vocês precisam se vestir de toda a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? Ele está falando de tudo isso que são as verdades de Deus, e que você incorporando elas, e nós já vamos falar delas na sequência, quando você abraça, quando você se veste, quando você traz para dentro do seu coração, então você está guardado no Senhor. Então você está vestindo as armaduras de Deus. Porque ele diz aqui, no versículo 12, a nossa luta não é contra sangue e carne. O que ele está dizendo? A minha luta não é contra o meu chefe que está lá me espizinhando, não é contra aquela professora chata, que não explica direito e faz uma prova bem difícil, não é contra o vizinho que no sábado de manhã solta um funk pancadão, no volume 180, a nossa luta não é contra Putin,
A nossa luta não é contra o Lula ou contra o Bolsonaro. Deus está falando para nós elevar a nossa visão das coisas. Ele está falando, a nossa luta é contra principados. E esse é um termo muito peculiar das Escrituras, porque a ideia de príncipes ou principados nas regiões celestiais vem desde o Antigo Testamento. Quem gosta aí do AT aí, do Antigo Testamento, sabe que a Bíblia fala sobre o príncipe da Pérsia, falando de ordens na hierarquia de demônios que dominavam sobre países inteiros. Demônios querem possuir corpos, principados querem dominar regiões inteiras, países inteiros, subjugar todo um povo. Vocês entendem? Ele falou, o que vocês estão vendo é política, o que vocês estão assistindo é economia, o que vocês estão aprendendo é matemática e física, mas sobre essas coisas, Deus, na sua guerra, em que Tolkien e Lewis vão representar, Deus está vendo a guerra da vida numa outra dimensão. Igreja, abram os olhos para essa outra dimensão. Porque são nessa dimensão que vocês agora, tendo a revelação de Jesus, vão começar a operar. Vocês precisam entender que quando a gente vê as notícias que a gente vê, e quando a gente assiste os noticiários, por trás daquilo que a gente ouve, e por trás daquilo que a gente vê, há principados. Legiões e hierarquias de demônios que dominam parte de toda uma cultura, de toda a política, de toda a economia de uma nação. Ele vai falar potestades, ordens que estabelecem dentro da arte, dentro da música, dentro da academia, elas subjugam as pessoas, promove a pornografia, promove a violência, promove o assassinato. Está aí as funkeiras, está aí a Anitta, está aí todo mundo que, de alguma maneira ou de outra, promove tudo aquilo que é mais baixo, tudo aquilo que é mais vil. E aí as potestades vão orientando, e elas pegam algo que era santo de Deus, como a música, e ela orienta a arte para que a arte sirva a Satanás. Vai pegar um negócio que Deus fez e ela perverte, ela transforma, e vai transformar aquilo em algo em adoração ao demônio. E aí Jesus está falando, olha, e também tem os dominadores desse mundo tenebroso, e aqui ele está falando de presidentes da república, de presidentes de grandes corporações, está falando de presidentes da ONU, generais. Então, irmãos, o que esse versículo 12 tem a nos dizer nessa noite? É que a gente não está lutando contra pessoas, a gente está lutando contra um sistema. E esse sistema, o que a gente vê, que é a política, a economia, não é o que a gente precisa ver. Porque o que a gente precisa ver são o rei ou o príncipe desse mundo que move todas essas arquiteturas sociais. É contra esse sistema opressor que traz fome, que traz violência, que traz divórcio, que traz tudo que a gente vê de mazela na vida. É esse sistema na qual o reino de Deus está militando. É sobre essas coisas que a igreja está em oposição. Essa é a nossa guerra. A nossa guerra não é contra o camarada lá de São Paulo, ou do Rio, ou de Moscou. A nossa guerra é contra esse sistema que pegou homens e mulheres e transformou-as em escravos. É um menino usando crack agora ali no mercado municipal. É esse sistema de fome, de vício. É esse sistema desigual
coloca agentes em palácios e amontoa outros em favelas. É esse sistema. É esse sistema que trabalha e opera por principados e potestades e soberanias que estão à disposição, à orientação do príncipe desse mundo, Satanás. E o reino de Deus, que nós aqui hoje representamos e somos embaixadores, nós somos essa horda, esse exército de Deus, que Paulo diz, vocês precisam estar armados agora, das armaduras de Deus, para enfrentar esse sistema perverso e essas ordens diabólicas, que tornaram o jardim de Deus nesse inferno. Esse é o jardim de Deus, amém? Então, ele falou assim no versículo 13, portanto, é por essa razão que vocês devem tomar toda a armadura de Deus. E eu não quero agora me estender assim e ir de uma a uma, mas eu quero fazer uma grande síntese dela. Vou fazer melhor. Eu vou contar uma história que está lá em Lucas 10, que vai nos ajudar a entender nas palavras de Jesus o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui nas metáforas da armadura. Em Lucas 10, Jesus manda os discípulos irem diante dele, 70, a famosa missão dos 70, para que eles fossem de cidade em cidade anunciando o reino de Deus. Vocês lembram disso? Lucas capítulo 10. E ele vai dizendo, olha, eu tenho uma advertência a vocês. Lucas 10, 2, ele fala assim, tem pouca gente para trabalhar. Não é? Pessoal do louvor, pessoal que organiza o culto, tem muita gente para ajudar? Não. 10% está com a mão no arado. Ele falou, tem pouca gente. Tem pouca gente. Mas olha, orem para que Deus envie mais pessoas, mas vão às cidades. No versículo 3 do capítulo 10 de Lucas, ele fala assim, ide, eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Olha só, vocês são cordeiro no meio dos lobos. Ou seja, nós somos vítimas fáceis num sistema perverso. Nós somos alvo, ou seja, os lobos vão nos ver como um alvo a ser atacado. Ele não disse vocês são peixes no meio de lobo, porque lobo não come peixe. Vocês são rosquinha do giasse no meio de lobos, porque lobo não come rosquinha. Vocês são aquilo que os lobos gostam de devorar. Porque o que Satanás quer, e nessa grande batalha cósmica que é a vida, o palco dessa batalha é o seu coração. Vou repetir, na grande guerra cósmica da vida, narrada por Paulo em Efésios 6, a guerra entre os principados e potestades, e o rei Jesus e os seus soldados, é que essas ordens e esses principados, nesta luta, querem o seu coração. O seu coração é o palco dessa grande luta, é a arena em que essa luta entre o bem e o mal se dá. E é isso que Jesus está falando aqui. E aí ele vai dizer assim no versículo 4, vocês não levem nem bolsa, nem alforge e nem sandálias. Coisa linda. Vocês vão, disse Jesus, vocês não levem mantimentos. O alforge era aquela bolsa, né, que se punha para que a pessoa pudesse passar a noite. Eram as ferramentas, talvez a barraca de dormir, sei lá o que ali. A água, a janta, aquela caixinha que fica do lado do caminhão, do caminhoneiro, onde ele tem todos os mantimentos para passar a noite. Ele vai dizer, vocês não levem isso. Ele vai dizer assim, não levem nada.
A sandália falava de dignidade, né? Porque só os escravos andavam descalços. Ele falou assim, ó, sejam simples. Não se amodem ao esquema do mundo. Vão sem cobiça. Vão na certeza que Deus os ama e Deus suprirá as vossas necessidades. Amém? Vão. Entrem na casa das pessoas e comam com elas a comida que elas oferecerem. Estejam disponíveis. Entrem na casa das pessoas, sentem na mesa delas, ouçam as suas histórias. Conheçam as suas causas. Percebam as oportunidades que você tem de ser bênção na vida do outro. E não levem nada. Não levem nada. Quando vocês chegarem lá e vocês perceberem os enfermos, orem por eles. Eles vão ser curados. E aí, olha só no versículo 17 o que acontece. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, depois de terem ido e visto todos os sinais e maravilhas que Deus tinha operado através deles naquelas cidades. E aí ele diz assim, ó, e eles disseram ao Senhor, Senhor, os próprios demônios, o quê? Se submeteram a nós. E aqui tem uma chave de interpretação para Efésios 6. É que as nossas armaduras estão na vida e na pessoa de Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu vi agora Satanás cair dos céus e se esbugalhar na terra. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso aqui era uma promessa que os judeus esperavam quando o Messias viesse, que Satanás caísse dos céus. Irmãos, uma vida simples, um coração simples, que a nossa juventude não esteja com um coração de cobiça para ser grande, para obter fama, para ser gente de grana, para bater foto em lugar bacana, mas vão em nome de Jesus, revestidos da tua experiência pessoal com Jesus, porque sem bolsa, sem alforge e sem sandália, você vencerá Satanás. É assim que se derrota Satanás. É assim. É Deus procurando gente humilde, gente simples, gente que não está bêbada pelas postagens dos bacanas no Instagram e nem no Facebook. Digo a vocês, irmãos, nessa noite, com todo o coração, grande parte das orações da igreja hoje, só Satanás pode atender. Só o diabo pode responder grande parte das orações. O pessoal quer ser bacana, quer ser grande, quer ser reconhecido, quer ter fama, quer ser poderoso, quer caminhos fáceis para o estrelato. O pessoal quer os holofotes. Não é isso? Não é isso que o evangelho coaching tem pregado aí? Só Satanás para satisfazer essas orações. Leiam a experiência de Jesus com o diabo e você vai ver que essas orações só Satanás pode responder. O que Deus está buscando é um coração simples. O que Deus está buscando, irmãos, aqui, é pessoas que se embrenhem com a verdade. Sabe o que é a verdade? A verdade é Jesus, a verdade é um Deus misericordioso, um Deus que abraça o pequeno, que abraça aquele que está só, que abraça o que está com fome. Sabe o que é uma pessoa simples? Sabe o que é? Se você estiver amando as pessoas, então você vai estar guardado em Deus. Agora, se você está querendo pegar as pessoas, os meninos e as meninas, se você quer grana,
Se você quer iPhone 13, se o teu coração, e não que você não possa ter um iPhone 13, mas se o teu coração está hipnotizado por as coisas que esse mundo pode oferecer, então as setas inflamadas de Satanás não encontrarão barreiras para chegar ao teu coração. Ele está falando assim, você precisa vestir da justiça. E que justiça ele fala aqui, Mari? Não é a justiça do STF ou a justiça do Fórum de Joinville. A justiça aqui é a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? É que Deus morreu na cruz. E Deus fez justiça na cruz para que nós pudéssemos ter a paz. Sabe o que é a justiça de Deus? É eu saber que eu sou uma tralha de um pecador, vivendo a graça de ser alcançado por um Deus misericordioso. E aí eu não tenho mais culpa. E quando você não sente mais culpa, porque você se sente acolhido na graça salvadora de Jesus, você não tem mais a culpa, então você botou a couraça da justiça. Você entende? Quando você vestiu ali a cuequinha da verdade, é quando você quer fazer o bem, porque o bem é o que deve ser feito, porque Deus fez bem a você, e você retribui agora o serviço que Deus fez a você, servindo aos demais. Ele falou, o evangelho da paz. E o que é o evangelho da paz? O evangelho da paz é, eu ouvi essa verdade na minha vida e eu vou compartilhar com todos. O que é a fé, se não essa força existencial que Deus ama você, então não há mais medo. Porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nenhuma coisa desse mundo pode separar você do amor de Deus. Então não há mais medo, não há mais culpa, e a gente ama, e a gente leva a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a gente põe a salvação como capacete, né? Na ideia aqui de Paulo e na metáfora, eu vivo como alguém que foi alcançado por essa graça, essa salvação maravilhosa. Mas pastor Samuel, por que então a gente não vive essa realidade? E aí eu lembro da passagem de 1 Samuel 17, quando Golias estava lá para ser derrotado. E quando Saul pega e tira a sua armadura e veste Davi com as armaduras do rei Saul. Davi era um menino, provavelmente tinha 17 anos. E quando Davi recebe aquela armadura, ela é tão pesada, ela é tão desengonçada, ela não deixava ele se movimentar direito. A armadura era pesada demais. Que a armadura era aquela, a armadura de Saul, era a armadura da religião, irmão. A armadura da religião, ela é pesada. Quando você faz, porque os outros têm que ver. Quando você realiza as coisas, porque alguém você precisa impressionar. Rapidamente aqui, 9:24, lembra que Jesus, quando busca adoradores, Ele não busca fazedores de culto. Não busca. O que nós tínhamos de liturgia no Antigo Testamento? Nós tínhamos um tabernáculo, não é, irmão Ademir? Nós tínhamos um sacerdote lá dentro, não era? Nós tínhamos sacrifício, ok? Que era feito no sábado. E aí as pessoas davam também o dízimo, não era isso? O que Jesus fez com a religião do Antigo Testamento, irmãos? Jesus implodiu a religião do Antigo Testamento. Porque Ele diz, vós sois o templo. Ele falou, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E aí perguntaram para o apóstolo Paulo, é a terça, é o sábado e o domingo? Ele falou, são todos os dias.
E o sacrifício que tinha que ser feito, não tem mais sacrifício. Jesus fez o sacrifício definitivo. E a samaritana pergunta: como é que eu devo adorar a Deus? É no esconderijo, sábado, é indo para o culto, é dando dízimo. Sabe quantos cultos Jesus fez, irmãos? Quantos cultos Jesus fez? Quem quer levantar a mão? Quantos cultos Jesus fez? Nenhum. Nenhum. Não nesses moldes aqui. O Regis disse: talvez ele tenha feito lá na quinta-feira do lava-pés e na sexta-feira da Santa Ceia. Aquilo era uma janta. Culto nesses moldes que tem oração, louvor, uma pregação e os avisos no final, nenhum. Quantas santas ceias Jesus fez, igual a gente faz aqui com pãozinho picado e as tacinhas de vinho, quantas ele fez? Nenhuma. Porque a religião de Jesus é Jesus. E os verdadeiros adoradores adoram e vivem como Ele vive. Então o Senhor não te trouxe para você fazer culto, para você repetir liturgias, porque se você fazer isso, a tua armadura é pesada demais. É a armadura da religião. Agora, se você é um verdadeiro adorador, e você se cinge, você se veste, você se reveste de viver essa verdade, que Deus amou você e que você deve amar como Deus amou. Que Deus realizou uma obra, um serviço por você, e você faz tudo o que você faz para retribuir aos outros o que Deus fez por você. Quando você entende a graça, ser salvo pela graça, que é a couraça da justiça, quando você se veste dessa fé, que é essa força que nos coloca para viver sem medo, quando eu me abraço desta palavra salvadora, e então eu tenho todas as armaduras de Deus para enfrentar o sistema perverso e diabólico lá fora. Amém? É isso. Nós podemos fazer cultos, mas o Senhor precisa ser o seu culto. Porque nós podemos fazer esse culto aqui, mas nós podemos fazer esse culto lá na mesa da minha casa, conversando. Amém? Nós podemos fazer esse culto lá na beirada de uma lagoa, ou numa fogueira na praia, né, Lucas? Porque os verdadeiros adoradores que andam com Jesus e que têm o Senhor como a sua força, que são revestidos dessas verdades que o Senhor nos trouxe para viver, não são mais frangos, mas tiranossauros rex. Não são mais pinchers, mas pitbulls de Deus. E então, quando você sair lá fora, e as setas inflamadas do inimigo vier sobre você, você vai permanecer de pé e vencer o dia mal, como Jesus disse, como Paulo disse aqui. Essas são as armaduras de Deus. E o apóstolo Paulo assim, irmãos, vivam com essa verdade. Tragam ela para dentro da alma, se apropriem dela. Se você sente culpa, se você sente medo, você não se apropriou ainda. Você está assistindo todas essas coisas, talvez você está colapsado pela estrutura da religião, das armaduras de Saul, e Deus te convida para você se abrir, como Davi fez, e viver das coisas simples do Evangelho. Pegue o estilingue de Deus, 3 seixos da beirada do rio, e Deus fará você derrotar os gigantes. Porque Deus não precisa dos nossos aparatos para que nós vençamos o mundo, mas Ele diz: eu venci o mundo. Tenham ânimo, tenham vida, tenham alegria, celebrem, cantem e vivam na altura de quem é vencedor, de quem já está na trilha de vitoriosos,
que alcançarão os céus, como cantamos hoje aqui, Maranata, Senhor, porque nós vamos vencer esse sistema mau nas batalhas agora, mas um dia nós veremos tu vir dos céus, e com o teu cetro declarar a vitória, e a vitória eterna e para sempre. E Ele vai dizer para os seus filhos: entra, filho meu, para a morada do teu Senhor, e você vai estar lá. Mas saiba, irmãos, que quando a gente olhar para trás, muita gente que está aqui vai ter morrido no caminho. Muita gente que está aqui. E é por isso que nós precisamos continuar pregando esse evangelho. E é por isso que nós precisamos continuar celebrando ao Senhor nos esconderijos, e nas orações, e nas vigílias. E é por isso que o versículo 18 diz: então vocês orem, e vocês supliquem, e vocês cantem o tempo todo no Espírito, perseverem e vigiem, porque o Senhor vos dará a vitória quando vocês viverem a experiência de viver como um verdadeiro filho de Deus, sem medo, sem culpa e cheio de esperança, para proclamar ao mundo o Jesus que te abraçou. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu não sei se a banda vem à frente ou não. Não sei se pode descer aqui no chão, não, mas... Não, o Lucas disse para mim ficar aqui, que a câmera... Irmãos, eu vivi vários momentos da minha vida na síndrome do filho mais velho. Sabe, na parábola do filho pródigo? Um filho saiu e um filho ficou, né? A gente está aqui na casa de Deus e precisa ouvir de Jesus o que Jesus falou, o pai falou para o filho mais velho: tudo que eu tenho é teu. Tu podia me pedir um churrasco todo dia e eu te daria. Tu podia ir para o quarto e deitar no meu peito todos os dias e você não foi. Tu podia sentar no café da manhã na mesa e me pedir conselhos todos os dias e eu não te vi. Nós vivemos a síndrome do filho mais velho, na casa de Deus, mas vivendo como se Deus não existisse. Aleluia. E o Senhor está dizendo para nós mudarmos a história de muitas pessoas aqui nessa noite. Deus está te chamando a viver como um verdadeiro filho. E como o pai na parábola do filho pródigo recebe ele de braços abertos. Deus não está se importando para o tamanho do teu pecado. Deus não está olhando se você não sente forças para derrotar os teus vícios de estimação. Deus está querendo te abraçar com o evangelho da graça. Não é o evangelho da resgate, nem dos evangélicos, é o evangelho da graça. Esse evangelho salvador, curador, transformador, que lança fora o quê? O medo. A gente tem uma galera aqui com medo. Medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo que os pais se separem, medo que não sabe a profissão que vão seguir, se vai dar certo, medo de um relacionamento. Gente se dopando aqui por causa da culpa. Estamos igual os que não têm esperança. Sabe, Yuri? Acoitados nos nossos sofás, olhando as notícias que assombram todos nós diariamente, como se aquele fosse o nosso fim. Irmãos, nós somos mais que vencedores por aquele que nos salvou. Essa esperança, essa alegria, essa paz, esse amor que lança fora todo medo, precisa estar aí, batendo, quente, firme no teu coração. E se você está vivendo alguma coisa menos que isso,
A carta aos Efésios é para você. Se você está se sentindo aquele pincher, um frango acachapado pelos principados e potestades, saiba, Deus está falando para você que você pode romper tudo isso e correr aos pés de Jesus para encontrá-lo pela fé. Como um bom pentecostal, vou convidar quem quiser para vir aqui à frente. Não porque aqui à frente tem um lugar místico, um portal para qualquer lugar nas dimensões celestiais, não, porque isso simbolicamente no seu coração significa você se entregando aos pés de Jesus. É como se você visse o Senhor e você se dobrasse diante desse lugar como se o Senhor estivesse falando com você. Vem aqui na frente. Se você tem andado prostrado, vem aqui na frente. Se você está com medo, você vem aqui na frente. Se você acha que a tua vida está na mão da Covid, se você acha que a tua vida está na mão de algum plano econômico que vai dar certo, então você está ouvindo as notícias erradas. Essas são as notícias do mundo mutável, mas tem uma notícia que jamais mudará, e esse é o Evangelho de Jesus. Queria que os irmãos viessem à frente. Tem vários jovens aqui. Ademir, talvez, a Kelly, a Mari. Queria que você abraçasse alguém aqui. E a gente vai orar hoje, porque hoje é um dia de vitória. Hoje é o dia de se erguer. Os que estão prostrados se colocarão de pé. Os que estão com a cabeça no chão erguerão os seus olhos. Deus está plantando no seu coração agora a alegria. Deus está plantando no seu coração agora a força. Oh Deus, no nome de Jesus nós te agradecemos, porque triunfamos na tua graça, Senhor. Eis aqui filhos e filhos teus, Senhor, que andavam como os Efésios. A gente via as coisas do Senhor, a gente vinha nos cultos, a gente cantava as canções, mas o nosso coração estava triste, prostrado. Quando a gente cantava das canções sobre vitória, sobre alegria, não era isso que estava lá dentro. O meu coração estava cercado de tristeza, e muitos que estão aqui viviam isso, Senhor. Mas nós louvamos o teu nome, porque nessa noite o Evangelho da paz, da graça de Deus, que nos perdoa de todos os pecados. Você que veio aqui nessa noite, você que está aqui na frente, Deus lhe perdoa de todos os pecados. Confessai os vossos pecados e sereis curados e perdoados pelo Senhor. Você que está com medo, saiba que o Deus amoroso, misericordioso, que está atento para aquele que está caído no caminho. Nós não conseguimos ver os corações, mas Deus vê o coração, e Deus viu o teu coração. E Deus está falando com você que está com medo, de que Ele é com você, de que Ele ama você, de que Ele abraça você como você é, com as tuas fraquezas, com as tuas limitações, com a tua história. Deus abraça você, porque Deus ama você. E isso tudo aconteceu lá na cruz. Você estava lá também, o seu nome estava lá, e foi isso que Jesus disse aos seus discípulos: não se alegrem porque os demônios vos submetem, mas se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluias! É no livro da vida que Deus quer pôr o seu nome. Arme-se agora com a verdade, com o amor, com a simplicidade
necessidade, armem-se com a justiça da graça que fez de nós pecadores, livres, salvos e vitoriosos no nome de Jesus. Armem-se hoje contra as ciladas e dardos de Satanás, sabendo que você é salvo em Cristo Jesus, que nós somos salvos em Cristo Jesus, e que lhes cabe agora anunciar o Evangelho da paz. Calcem as sandálias